O menino acordava às 6h30 da manhã. Às 7, iniciava seus estudos, que iriam durar, com breves intervalos para as refeições, até às 10 da noite. Espaços para recreação eram curtos e esporádicos. Seu contato com as irmãs era limitado. Sua mãe morrera quando ele tinha apenas 1 ano de vida. Aos 5, seu pai abandonou-o e, pouco depois, faleceu num país estrangeiro. Tudo isso iria torná-lo num jovem tímido e carente, e mais tarde, num adulto a quem alguns dos seus contemporâneos chamariam de um homem cinzento. Num extraordinário contraste, entretanto, ele seria acreditado pela história como o fator primordial da coesão de um vasto império, o símbolo que não permitiu que o Brasil se desintegrasse em diversos pedaços, como acontecera com a América Espanhola. Seu nome de batismo era Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, Bibiano Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. E é sobre ele, o nosso segundo imperador, que falaremos no vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, envie para seus amigos, para seus grupos. Tudo isso é muito importante para que o canal ganhe mais amplitude e possa continuar existindo no YouTube. Muito obrigado. Foram 58 anos de reinado, cobrindo mais da metade de um século de profundas modificações políticas, sociais e comportamentais. De uma Europa ainda lambendo as feridas do vendaval napoleônico, passando pela Revolução Industrial e vários cambiamentos no xadrez geopolítico, pela Era Vitoriana, por Bismarck e Garibaldi, até chegar no Iluminismo e no positivismo do fond de siècle. De uma América do Norte se emancipando, avançando por seu imenso território, atravessando uma guerra interna e cruel, até se posicionar como candidato ao protagonismo no cenário mundial. De uma América do Sul escapando do colonialismo e se fragmentando em vários países, mas ainda subserviente em termos culturais a seus antigos colonizadores, até ser apanhada pelos ideais republicanos. Imaginem o esforço pessoal de enfrentar toda essa sequência medular de mudanças fundamentais e, ao mesmo tempo, gerir um país continental exposto a todos os processos de um mundo em rápida evolução por parte de um homem cuja personalidade e desejo interno nada tinham a ver com o que lhe era exigido. Pedro de Alcântara, filho do imperador Pedro I do Brasil e da imperatriz Maria Leopoldina, filha de Francisco I da Áustria, nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, no Palácio Imperial de São Cristóvão, hoje o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A independência ocorrera pouco mais de 3 anos antes e o país engatinhava, ainda lutando para a fazer valer e procurando estabelecer sua identidade própria e consolidar seu território. O cenário não era assim tão propício. Tentem visualizar uma nação de dimensões continentais, numa era de comunicação lenta e difícil, em que as notícias e seu feedback levavam semanas ou até meses para serem recebidos e em que ainda vicejavam correntes políticas antagônicas e fortes movimentos regionais. Na Bahia, no Ceará e no Rio Grande do Sul, e principalmente em Pernambuco e na província cisplatina, esses movimentos revelavam não só o desejo de uma separação de uma corte que estava longe e afastada dos problemas locais, como também uma certa desconfiança com relação ao processo deflagrado por Dom Pedro I.
Apesar de cultuado no Rio e em São Paulo como o herói do Ipiranga e o emancipador da pátria, havia resistências com relação ao fato de o imperador ser português, indagações sobre onde estaria sua lealdade. A partida de Dom Pedro para Portugal em abril de 1831, para defender o trono em nome de sua filha Maria contra seu irmão Dom Miguel, acirrou ainda mais as dúvidas sobre onde realmente estaria o coração do imperador. Antes de partir, ele abdicaria do trono brasileiro. O menino Pedro tinha apenas 5 anos de idade. Era o único filho legítimo do sexo masculino de Dom Pedro I a sobreviver à infância e, imediatamente, pelas leis sucessórias brasileiras, tornou-se Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Mas apenas do papel, dada sua tenra idade e também em obediência aos ditames legais e sucessórios, o novo imperador somente assumiria suas funções plenas ao atingir sua maioridade, aos 18 anos. Iria começar o período da regência, um dos mais conturbados de uma nação recém-nascida. No vácuo de poder criado entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de seu filho, exatamente no momento em que um novo país precisava definir os alicerces de sua formação político-econômica, preservar a união nacional, estabelecer a existência de uma administração pública eficaz e abrangente, um vespeiro de interesses e ambições transformou o país num vulcão prestes a explodir. Na verdade, houve 4 regências sucessivas, as 2 primeiras, as regências trinas provisória e permanente, compostas por um triunvirato de deputados e senadores, e, na sequência, 2 regências unas, a primeira de Diogo Antônio Feijó, padre, professor e considerado um moderador dentro do explosivo ambiente político da época, e, finalmente, de Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, representante da aristocracia rural açucareira do Nordeste. Nenhuma delas conseguiu apaziguar as ferozes lutas e revoltas que se espalhavam pelo Império ou inspirar minimamente um sentimento de união e concórdia indispensáveis para que o país pudesse consolidar sua independência. Foi nesse conturbado cenário que o menino e depois o adolescente Pedro viveu os anos cruciais da formação de seu caráter. Várias influências iriam definir esse caráter. A primeira foi o amargor pela perda prematura dos pais, o que o tornou num menino triste e infeliz. Depois, sem dúvida, os ensinamentos e a severidade de seus tutores, como José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, político e cientista e grande amigo de seus pais. O espartano regime imposto ao estudante, de um lado, e a qualidade do ensino, especialmente na área do conhecimento científico, do outro, iriam moldar um homem ferreamente disciplinado, com um forte sentimento de dever e profundamente interessado pelas maravilhas que a ciência iria desvendar ao longo do século XIX. Por fim, as acirradas disputas pelo poder, deflagradas pelos diversos grupos políticos que ele pôde observar durante o período da regência, iriam fazer com que o adolescente Pedro se transformasse mais tarde num homem desconfiado e distante. Em julho de 1840, um grupo de políticos foi ao Palácio de São Cristóvão para perguntar ao jovem Pedro se ele aceitaria que sua maioridade fosse declarada imediatamente. Surpreendentemente, o tímido adolescente de 14 anos respondeu: sim. E já? O efeito foi instantâneo. Reverenciada como símbolo vivo da união da pátria, a imagem de um príncipe nascido no Brasil operou o milagre de fazer florescer na alma nacional a ideia de unidade
que tanto se necessitava para consolidar a independência. A partir de sua coroação em julho do ano seguinte, começava efetivamente o segundo reinado. Os primeiros anos foram, evidentemente, muito difíceis para o adolescente tímido e taciturno. Embora procurasse se desvencilhar com uma certa autoridade do protocolo imperial, sua imaturidade permitia que o grupo que o cercava, apelidado de facção áulica, passasse a exercer considerável influência sobre suas decisões. Vista como uma alternativa para acelerar o processo de maturidade de Dom Pedro, a possibilidade de um casamento foi logo aventada pelos círculos palacianos. Em 1843, Teresa Cristina, princesa do Reino das Duas Sicílias, foi-lhe oferecida como pretendente. O retrato de uma bela jovem foi enviado a Dom Pedro, que a aceitou imediatamente. Em maio daquele ano, o enlace foi realizado por procuração em Nápoles. Somente em setembro, a noiva desembarcaria no Rio. Teresa Cristina nada tinha a ver com o ficcionalizado retrato enviado. Era baixa, coxa, um pouco acima do peso e tudo menos bonita. Dizem que Dom Pedro precisou sentar-se quando a viu e murmurou, em bom português de Portugal: tramaram-me, ou seja, enganaram-me. Mas, disciplinado como era e consciente do peso político das relações internacionais, acabou por resignar-se. Se esse acontecimento serviu para amadurecê-lo, ninguém sabe, mas a partir de 1846, o imperador já não era mais o jovem inseguro e influenciável de antes. Aos 21 anos, crescera física e emocionalmente. Com 1,93 m de altura, cabelos e olhos claros, sua postura havia mudado e sua autoridade tornara-se firme e respeitada. O biógrafo brasilianista Roderick J. Barman, em seu livro O Imperador Cidadão, o descreve nessa época como um homem que mantinha suas emoções sob férrea disciplina, nunca rude e excepcionalmente discreto ao falar e cauteloso ao agir. E foram exatamente estas qualidades que o permitiram manter o país em relativa tranquilidade interna e enfrentar graves crises internacionais nos anos seguintes. Foram vários incidentes diplomáticos com a Inglaterra e 3 guerras contra países vizinhos, especialmente a Guerra do Paraguai, um longo e cruel confronto que exigiria do Império recursos e vidas inestimáveis. Entretanto, o problema que iria permear grande parte de seu reinado e municiar uma contínua sucessão de embates políticos e sociais foi a escravatura. O Brasil era uma monarquia parlamentarista, o que implicava a necessidade de a coroa assegurar um certo nível de apoio parlamentar para manter-se. Ocorre que sua base de sustentação se alicerçava na aristocracia rural, fortemente dependente do trabalho escravo. Eventualmente, a incapacidade de reverter essa situação iria pôr em movimento as engrenagens que promoveram o fim da monarquia, mesmo apesar das 2 leis que procuraram mitigar essa insatisfação: a Lei do Ventre Livre, de setembro de 1871, e a do Sexagenário, em 1885. Paralelamente, no campo pessoal e familiar, após o casamento e o nascimento dos filhos, Dom Pedro superou a rejeição inicial a Teresa Cristina e o casal experimentou uma vida conjugal de união e respeito mútuo. A dor da perda dos 2 filhos mais velhos ainda em criança a consolidou ainda mais. Mesmo os propalados casos extraconjugais do imperador, como o que alegam ter mantido ele com Luísa Margarida de Barros Portugal, a Condessa de Barral, foram cobertos pela sua característica discrição. Após quase uma década de relativa paz e prosperidade, entre 1870 e 1880, considerada a Era Dourada do Império,
as pressões políticas pelo fim da escravatura e a maré crescente do ideal republicano começaram a minar o pedestal da monarquia. A escravatura já fora banida em praticamente todo o mundo civilizado e as monarquias desapareciam nas Américas. Outro fator viria a agravar ainda mais a situação. Fascinado pela ciência e dedicando alguma parte de seu tempo às viagens internacionais, que fazia para travar conhecimento com as maravilhas que brotavam na Europa e na América do Norte, Dom Pedro deixava como regente no país sua filha mais velha e herdeira presuntiva, Isabel. A princesa, no entanto, não detinha o mesmo apelo popular de seu pai e, mais do que ele, não revelava qualquer apego pelas obrigações da coroa. Essa inaptidão fez crescer ainda mais a chama republicana, que não acreditava na viabilidade de um terceiro reinado. Foi na última de suas regências, em 1888, que Isabel, pressionada por irresistíveis forças políticas, assinou a Lei Áurea, abolindo de vez a escravidão. Embora o ato fosse celebrado como um dever inadiável de se extinguir uma situação hedionda e inumana, Isabel se tornasse momentaneamente numa figura admirável, caía à base de sustentação da coroa. Os dias da monarquia estavam contados. Dom Pedro foi deposto por um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889. Deram-lhe 24 horas para abandonar o país, condenado a um exílio perpétuo. 2 anos depois, em 5 de dezembro de 1891, falecia em Paris, vítima de uma pneumonia. Nasci para me dedicar às letras e às ciências, escreveu certa vez Dom Pedro II em seu diário. Discreto, reservado, até taciturno, Dom Pedro pode ter sido realmente o homem cinzento de que alguns falam. Por outro lado, visceralmente disciplinado e possuidor de um arraigado amor ao Brasil, conseguiu segurar em diviso o imenso país continental que hoje somos e deixar um legado de tolerância e liberdade que lhe valeram o título de o Magnânimo. Nada mal para um homem que não queria ser rei. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.